noite a todo mundo. Está começando agora mais um programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, aqui na Causa Operária TV. Já convido você que está assistindo a nossa programação, você acabou de assistir o J5, a curtir aí, caso você ainda não tenha curtido o nosso vídeo da programação 24 horas por dia da COTV, programação ininterrupta, a única na esquerda, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma grande conquista aí da classe trabalhadora brasileira e mundial. Ter um veículo de comunicação no YouTube com uma programação ininterrupta 24 horas por dia. E para isso a gente precisa, da contribuição dos nossos companheiros para a gente manter isso daí e aprimorar também essa programação, aprimorar o nosso conteúdo, a nossa grade, a nossa qualidade técnica, os nossos equipamentos, fazer a manutenção constante que precisa ser feita, para a gente garantir uma qualidade mínima aqui para os nossos telespectadores. A mais importante maneira de contribuir desse modo, financeiro, para a gente poder sustentar esse projeto revolucionário, é tornando-se membro da Causa Operária TV. Aqui embaixo do vídeo tem o botãozinho Seja Membro, em que você clicando ali, você adota o nosso programa de membros. Por apenas R$ 7,99 por mês, você contribui de uma maneira muito importante para a Causa Operária TV poder trazer esse conteúdo revolucionário, anti-imperialista, marxista para os trabalhadores. Então, torne-se membro da Causa Operária TV e ajude aí o nosso projeto a ser um projeto autossustentável. Do lado do botãozinho Seja Membro tem o botão Inscreva-se para você ser mais um dos mais de 88 mil inscritos no nosso canal. A gente vai crescendo com a ajuda dos nossos companheiros aí. Uma maneira também muito importante aí e eficiente do crescimento é que vocês cliquem no botão compartilhar em cima, embaixo, em cima do botão de Seja Membro, inscreva-se, e embaixo do nosso vídeo aí, assim você compartilha em todas as redes sociais que você participa, no Twitter, no Instagram, no Telegram, Pode compartilhar em grupos e mensagens privadas, também no Facebook, no WhatsApp, por e-mail, compartilhando em grupos que você faz parte, todo tipo de grupo da família, grupo da escola, grupo do trabalho, grupo de debates, compartilhando também nas páginas que vocês manejam aí nas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso à Causa Operária TV, mandando em listas de transmissão no WhatsApp. Na lista de transmissão aí pode ter até mais de 200 pessoas, aí você manda direto ali com um só clique, jogando o link para mais de 200 pessoas. É muito fácil disseminar o conteúdo da Causa Operária TV e é muito importante que essa contribuição militante, de disseminação do nosso conteúdo seja feita pelos companheiros que assistem e gostam da Causa Operária TV. Você também, como eu já disse, curta o vídeo aí, se ainda não curtiu, dê o joinha para ajudar no ranqueamento do nosso vídeo no YouTube e comente à vontade aí. O nosso programa aqui, ele sempre tem muitos comentários, inclusive polêmicos, porque o programa é em si um programa polêmico aí que sempre traz assuntos que interessam à esquerda e também à direita, Muitas vezes quando a gente fala aqui de Bolsonaro, os algoritmos aí do YouTube fazem com que os robolsominions eles ataquem aí o nosso programa e comecem a mandar aquela monte de mensagem de analfabeto político e analfabeto funcional mesmo, mas a nossa equipe de produção está aqui para apagar alguns que acabam atrapalhando a leitura dos comentários de pessoas civilizadas que são os que assistem a gente. E, de qualquer forma, isso daí ajuda também no impulsionamento do nosso canal. Quanto mais comentários aí, melhor. Então, você também pode comentar, Coxinha. Pode comentar aí. Bom, vamos falar aqui da imprensa golpista já preparando o terreno para 2022, sem o PT, particularmente sem o Lula, Nas eleições, a gente viu, principalmente na Folha de São Paulo, mas também em vários outros veículos aí, uma campanha para
apagar o nome dos candidatos petistas que estavam concorrendo às prefeituras. Em São Paulo a gente viu essa manobra muito claramente aí com o Gilmar Tato. E, por outro lado, substituir os candidatos petistas pelos candidatos da esquerda domesticável, palatável para a burguesia, como é o caso de São Paulo com Guilherme Boulos na Folha de São Paulo. Em todas as... Pouco se falou do Tato e quando se falou sempre tentou vincular ele ao Boulos, né, justamente para atrair os votos petistas para o Boulos, além de ter uma campanha muito grande para o Guilherme Boulos, que a gente falou aqui nos 2 últimos programas, inclusive, vocês podem assistir, deu bastante audiência. E a burguesia conseguiu, né, de uma certa maneira, fazendo com que o PT ficasse aí às sombras do PSOL, do PCdoB no Rio Grande do Sul. É o sonho da burguesia isso daí. Só que não é só isso. Para conseguir essa manobra, a burguesia precisa rifar a ala que é a ala mais combativa do PT, que é a ala apoiada pelos setores de base do partido, pela CUT, né, pelo MST, que é justamente a ala lulista. E para isso, obviamente, ela precisa atacar o Lula e a Gleice, que é uma representante do Lula, né, que é a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. E mal acabaram as eleições, a burguesia começou a atribuir essa derrota do PT, que não conseguiu nenhuma capital, justamente na política supostamente equivocada, errônea, desastrosa do Lula e da Gleice, de não ter, de ter lançado o maior número de candidaturas possível, de em muitos lugares não querer fazer aliança com esses setores marginais aí da política brasileira, marginais no sentido de bandidos mesmo, né? Que é PDT, PSB e toda essa corja. Então, a burguesia deu um golpe contra o PT, isolando o partido, atacando o partido de todas as maneiras. Por isso daí o PT acabou sendo vítima dessas eleições fraudulentas, e agora a burguesia coloca a culpa no próprio PT, particularmente no Lula e na Gleice. E a gente percebe isso, logicamente, vendo aí os jornais da burguesia, né, qual que é a análise deles dessas eleições. Vamos começar mostrando aí alguns jornais. Vamos ver no caso da revista Veja, que publicou uma reportagem aí, assinada por Eduardo Gonçalves. Vocês estão vendo, PDT e PSB mostram a força da esquerda que cresce como alternativa ao PT. Vejam só, né? A revista Veja, é até vermelha ali, né? Em homenagem à esquerda, uma revista, praticamente um órgão dos partidos operários do Brasil, né? A Veja, vermelhinha ali, sempre a favor da esquerda, né? Dando orientações aí à esquerda de que o PDT e o PSB são realmente uma alternativa ao PT. O companheiro Francisco Fernandes Ladeira está aqui com a gente, como sempre, participando do programa. Vamos discutir aí, ô Francisco, começando aí por essa reportagem da revista Veja. Eu peguei algumas partes aqui. A produção pode colocar de novo a reportagem da Veja. Tem uma parte que diz o seguinte: na maioria das grandes cidades ainda está falando do PSB e o PDT, né? Ainda rifaram da aliança o PT de Lula e Gleice Hoffmann, que insistiu na frustrada estratégia de que era preciso defender o legado petista nas urnas. De quebra, ainda mostrou aos antigos companheiros que às vezes é até mais fácil sem o PT, mais fácil ganhar, vencer, né? Sair vitoriosa à esquerda sem o PT, como se PDT e PSB fossem de esquerda mesmo. E ainda o artigo diz: um desastre nos últimos anos em que foi governo federal, a esquerda começa aos poucos a reconstruir uma rota alternativa. Detalhe importante: sem o PT no comando. Basicamente,
o que tuitou a jornalista do Estadão, Vera Magalhães, né, que vai ter frente ampla sim e sem o PT na cabeça. Foram as palavras dela, e nas palavras da Veja, sem o PT no comando. A revista Veja que o Francisco vai falar um pouco por que a revista Veja tem essa intenção, né? A revista Veja, o vermelho ali não é o vermelho do comunismo, né? É o vermelho, se bobear, é o vermelho comemorando o sangue derramado pelos trabalhadores aí, comemorando o morticínio da classe operária e dos oprimidos, porque é uma revista praticamente fascista, que foi fundamental aí no golpe e uma das principais adversárias do PT, né? Um dos antros do antipetismo, agora comemora o fato de o PDT e o PSB terem ganho 2 prefeituras cada um e tentando dizer que isso daí mostra que eles são uma alternativa à esquerda e o PT não. O PT tem que ser rifado do jogo político. Boa noite, Francisco. Beleza? Beleza, Vasco. Boa noite a todos, né, que estão assistindo e vão assistir. A revista Veja e a imprensa brasileira, de maneira geral, estão tentando ampliar esse leque, né, de possibilidades de substitutos ao PT. Durante a campanha eleitoral em São Paulo, falou-se muito no PSOL, particularmente o Boulos, como uma nova liderança da esquerda para 2022. Com os resultados em capitais nordestinas, surgem também outros partidos para substituição aí do PT. No caso, o PDT, que já foi um partido ligado àquele trabalhismo de esquerda, né, que a gente já falou aqui, do Brizola, que vem do varguismo, e o PSB, que era um partido que teve muito unido ao PT aí nos anos 80, 90, até meados dos 2000, no que chamavam de Frente Brasil Popular. Porém, PDT e PSB hoje são partidos que estão muito à direita. Isso aí já chama a atenção. Outro fator que chama a atenção, que nós já falamos aqui várias vezes, é o porquê de essa imprensa de direita querer colocar quem são os nomes da esquerda, o que já era motivo mais do que suficiente para a gente desconfiar. E daí a gente vai lendo a matéria, eu separei alguns trechos aqui que são interessantes, que fala que a eleição municipal de 2020 deixou um cenário de terra arrasada para a esquerda. Por que esse cenário de terra arrasada? Segundo a imprensa, são 2 motivos. O primeiro, que você já falou, que é o autoritarismo, segundo a imprensa, do Lula e da presidenta do partido, da Gleisi Hoffmann, que não aceitam, eles gostam muito dessa palavra, hegemonia, que o PT não aceita perder a hegemonia da esquerda. Como se um partido que, por mais que tenha seus problemas, que é o maior partido do Brasil hoje, cederia seu espaço para PSOL e entre outros partidos que não têm nenhuma capilaridade popular. E o outro motivo que me chamou muita atenção, acompanhando a Globo News no dia do resultado eleitoral, no próprio dia da eleição, no domingo à noite, é ligando o PT à corrupção. Muito se falava, por que o PT teve esse fracasso nas eleições nas capitais brasileiras, não elegendo nenhum prefeito? Segundo a imprensa, é o fator corrupção. Lembrando que tem essa ligação desde o mensalão 2005, a imprensa batendo, PT é corrupto, e é o que eles chamam de legado negativo do PT, que o eleitorado, segundo a imprensa, não perdoa. Então, esse é o discurso da Veja. Continuando, fala da dobradinha PSB-PDT, que é muito forte no Nordeste. Aí a gente já começa a pensar o porquê que a revista Veja faz questão de enfatizar o Nordeste. Que história, pelo menos nas últimas eleições, é onde o PT tem uma grande votação. Então é preciso tirar o PT também do Nordeste, mostrando o PDT, que é o Ciro Gomes, que muita gente ainda acredita ser uma figura de esquerda, porém, se você for analisar o histórico do Ciro Gomes, ele começa sua vida política lá nos fins da Arena, partido ligado ao regime militar, é o partido oficial do regime militar, e vai perambulando por várias siglas à direita, notoriamente o PSDB, quando Ciro Gomes ganhou projeção nacional. Hoje, Ciro Gomes é do PDT, justamente para fingir que é um nome da esquerda.
Mas a gente sabe que a única tarefa do Ciro Gomes no cenário eleitoral é criticar o PT e o Lula, assim como os bolsominions, todas as declarações do Ciro Gomes falam, e o Lula, e o PT, e a Dilma, etc. E fala de uma nova liderança surgindo aí, que não é uma liderança tão nova, vem de uma família também que está na política há um bom tempo, que é o prefeito eleito, filho de Eduardo Campos, na cidade do Recife, o namorado da Tabata do Amaral. Então já coloca aí que o PT já perdeu espaço no Nordeste. Continuando a reportagem, colocam a frustrada estratégia de defender o legado petista, gostam de colocar isso muito bem, que o PT tem uma herança maldita, que a mídia faz questão de sempre bater, PT corrupto, etc. Continuando na matéria, sem os grilhões do PT, ou seja, o PT seria uma espécie de corrente para a esquerda, e cada vez mais longe de PSOL e PCdoB, as lideranças dos dois partidos, PDT e PSB, passaram a vislumbrar a possibilidade de formar uma frente mais ampla, essa frente ampla, com a centro-direita em 2022. As próprias declarações das lideranças do PDT, Ciro Gomes, entre outros, falando que é mais fácil eles se aliarem ao DEM, que é um partido também que é herança do regime militar, do que se aliarem ao PT. Frente ampla, também colocando. Continuando a reportagem, um desastre nos últimos anos, em que foi o governo federal, a esquerda começa aos poucos a reconstruir uma rota alternativa. O que seria essa rota alternativa da esquerda brasileira? Sem o PT, é uma esquerda com Boulos em São Paulo, o PSOL também no Rio de Janeiro, e o Nordeste, essas duas siglas, PDT e PSB. Fechando a reportagem, um detalhe importante: sem o PT no comando. Então, a direita, a Veja, porta-voz da direita, já colocando aí essas possibilidades para 2022 sem o PT. PDT do Ciro Gomes e o PSB da família Campos no Nordeste, o Boulos em São Paulo e o PT fora de qualquer tipo de jogo eleitoral. Essa é a estratégia da direita para 2022, que nós vamos ver daqui a pouco também nas outras matérias, sempre criticando o Lula, querendo tirar o PT de cena. Gomes deu uma entrevista à revista Época do Globo, né, que é das organizações Globo aí, é a Veja da Globo, e como sempre destilando o seu ácido aí contra o PT, né, todo o seu veneno contra o PT, particularmente contra o Lula. Falou que o PT está definhando, né? E, logicamente, tudo isso daí é culpa do lulopetismo. O Ciro Gomes sendo aí também alçado pela imprensa burguesa, né? Como sempre, como já foi anteriormente, e agora talvez até mais do que nunca, como uma pseudo-esquerda. A imprensa diz que ele é de esquerda, ou então pelo menos de centro-esquerda, né? Justamente para tentar angariar aí o apoio de uns petistas mais confusos, né? Com toda essa crítica ao Lula e à Gleice. Crítica não, são calúnias, né, na verdade. Só que isso daí é muito reproduzido aí, muito repercutido pela imprensa burguesa, logicamente com a intenção de atacar o Lula e o PT. O Kennedy Alencar também, acabei de ver aqui um artigo do Kennedy Alencar, que muitos inclusive acreditam que é de esquerda, mas esse cara aí não tem histórico minimamente de esquerda. Também é outro desses canalhas aí da imprensa golpista que fingem agora ser democráticos, na verdade tentando se reciclar depois do golpe, né? Ele publicou uma coluna dele
falando que ao se distanciar do PT, o Ciro reforça o cacife de Flávio Dino na esquerda. Aí vocês vejam como a imprensa golpista, né, ela tenta levantar o nome, levantar a bola aí de várias pessoas aí que seriam de esquerda para tentar tapar aí o PT, né, para tentar esconder o PT, para tentar colocar o PT de escanteio. Ciro Gomes, Guilherme Boulos, Manuela Dávila e até mesmo o Flávio Dino, que fala aqui sobre o Ciro Gomes e o Flávio Dino. Bom, a gente também tem aí uma reportagem, qual que é, do UOL justamente, em que o site do qual o Kennedy Alencar é colunista, mas é uma reportagem, na verdade é uma coluna, né, de uma jornalista chamada Thaís Oyama. O título é esse daí que vocês estão vendo. O PT oferece a cabeça de Gleice de olho na de Lula, mas pode ser tarde. Nessa coluna, ela diz o seguinte: entre abrir espaço para o crescimento de novos nomes e fortalecer o partido e a esquerda, e manter o seu como única opção, mesmo com prejuízo do partido e da esquerda, Lula sempre escolheu ficar ao lado dele mesmo. É aquilo que eles sempre dizem, né? Que o PT e o Lula, particularmente, olha só para o próprio umbigo. Ela ainda fala que o Lula foi o, entre aspas, artífice da derrota do PT nessas eleições. Como eu falei mais cedo, né? A burguesia fez toda uma manobra para colocar o PT a reboque da esquerda pequeno-burguesa, para atacar o PT, para inviabilizar e invisibilizar também as candidaturas do PT. Conseguiu, né? Além de ter fraudado completamente as eleições, e por isso que o PT teve o resultado que ele teve, né? Mas a imprensa burguesa toda, vocês podem ver aí, a gente viu na Veja, a gente acabou de ver agora no UOL, na coluna da Thaís Oyama, coloca a culpa no próprio PT, mais precisamente no Lula e na Gleice, né? E o UOL também, que é um veículo aí que pertence ao grupo Folha, né? A Democrática Folha de São Paulo, a qual uma vez, há alguns anos, o próprio PT já aventou que seria o seu veículo de comunicação, né? Na verdade, um veículo golpista que está nessa trama aí para derrubar o PT e, particularmente, o Lula. O que você achou dessa coluna da Thaís Oyama no UOL, Francisco? Essa coluna surpreendeu porque quem vê a Thaís Oyama, né, de vez em quando ela participa do Roda Viva, descendente de orientais, etc., né, não imagina que seria um texto tão verborrágico, tão violento contra o PT. É interessante que o UOL sempre coloca: esse texto não representa necessariamente a opinião de UOL, mas todos os textos têm a mesma linha ideológica. A imprensa brasileira, como nós já falamos aqui, editorial, matérias, colunas de opinião, reportagens especiais, seguem sempre a mesma tendência ideológica à direita. Então já começa atacando tanto o ex-presidente Lula quanto a presidenta Gleice Hoffmann, que coloca já logo no início, menos de 48 horas, né, depois de as urnas revelarem a fragorosa derrota do PT, já usa um adjetivo forte para acentuar que o PT perdeu para a direita, para a extrema-direita, o PT perdeu para a esquerda. Essa ideia de que o PSOL, entre aspas, venceu e o PT perdeu as eleições municipais é absolutamente fora da realidade. Se nós formos ver o número de prefeituras do PT e do PSOL, a gente sabe que isso aí não se sustenta. Se a gente fosse levar em conta só os números. Daí colocam alguém da chamada ala direita do PT, abre aspas,
O Lula já deu muito para o partido. É hora de abrir espaço, né? Alberto Cantalice, da direção do PT. O que me chamou a atenção foi um adjetivo utilizado pela articulista para se referir ao Lula. Então, diz ela, há 40 anos o PT não dá um passo sem a benção de seu caudilho. Quem lembra das aulas de história aí do ensino médio vai remeter caudilho àqueles líderes autoritários, líderes militares e políticos da América Espanhola, né? Foi um dos motivos, por exemplo, que a América Espanhola não se tornou uma única nação, como queria o famoso Simão Bolívar. Caudilho, então, é algo relacionado ao autoritarismo. Quando eu fiz a minha pesquisa no mestrado sobre os discursos geopolíticos da mídia, caudilho era quase sinônimo de Hugo Chávez. Hugo Chávez é ditador, Maduro, seu sucessor também ditador e autoritário. Pela primeira vez, eu vejo algum texto da imprensa se referindo a Lula como caudilho. Então, Lula, que entre Lula e Hugo Chávez, Lula é muito mais moderado, mas Lula já passou a ser o caudilho. Lula é a extrema esquerda. Isso também vai muito naquela tentativa de equiparar o Lula ao Bolsonaro, né? Um autoritarismo à extrema direita e o outro autoritarismo à extrema esquerda. Talvez essa palavra caudilho passe a ser utilizada cada vez mais para se referir ao ex-presidente Lula. Então, a articulista começa a culpar o PT por lançar um número de candidatos. Segundo ela, o PT tinha que deixar de lado várias campanhas, sobretudo em São Paulo, para apoiar o Boulos. E uma outra frase dela que chama atenção. A presidenta do PT, né, para quem Lula é destituído de características da falibilidade. Então já começam a querer colar no PT também a ideia de uma seita. O PT seria uma seita, como é o bolsonarismo, porque parte do princípio que o ex-presidente Lula é infalível. Também já esse jogo discursivo para colar o PT ao autoritarismo da esquerda e a Gleice Hoffmann, que é uma das pessoas mais combatidas dentro do PT, também de maneira autoritárias que ela diz, mas não vai identificar quem são essas correntes minoritárias, já estão a retirar a Gleice Hoffmann da presidência do partido. É interessante que não se colocam quem são essas correntes minoritárias no PT que estão articulando para retirar a Gleice Hoffmann. Ou seja, é como se fosse tipo uma fofoca, o que a imprensa brasileira gosta de utilizar muito. Rumores que o PT não apoiaria Gilmar Tato em São Paulo, mas nunca se fala quem é a fonte. Então, é um texto que chama atenção pelo ataque direto e com palavras que historicamente eram ligadas ao que eles chamam de ditadores e agora colando a imagem ao ex-presidente Lula de um caudilho, assim como são, entre aspas, os ditadores Chávez e Maduro na Venezuela. Participando do nosso programa, o Marcelo R., o Adriano Teixeira, o Arthur Freitas, que fala que o Flávio Dino não é popular, não ganha nem para senador. Desta vez eu consigo, sempre confiante, otimista aqui com a gente, não desiste nunca. O Eustáquio Castro também está aqui com a gente. Agradecer ao Ernesto Abdala Filho, a Cristiane Rocha enviou um super sticker e o Evandro Sovietes agora é um membro operário da Causa Operária TV. Muito obrigado, você, companheiro que é membro do nosso canal. Queria aproveitar e convidar você também, que está assistindo, a se tornar membro da Causa Operária TV. É só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Por apenas R$ 7,99 você se torna membro do nosso canal. Além disso, queria convidar vocês a acessarem o site da Causa Operária TV, cotv.com.br. No nosso site vocês vão encontrar mais de 10 mil vídeos do nosso acervo aí, de cerca de 10 anos de produção de conteúdo jornalístico, de conteúdo teórico, marxista,
filosófico, histórico, né, analítico, político da Causa Operária TV. Vocês podem acessar tudo isso daí em celtv.com.br. É muito fácil de encontrar os vídeos, muito mais fácil do que no YouTube. E vocês podem assistir também a própria programação ao vivo no site celtv.com.br. Programação 24 horas por dia, também ela tem no nosso site. E o mais importante é que no site da CelTV vocês acessam e tem a opção de clicar ali num botãozinho para receber as notificações da Causa Operária TV sempre quando tiver um programa começando, como o Não Compre Jornais, ou então algum vídeo aí que a gente sobe, ao longo do dia a gente sobe trechos da análise política da semana, trechos de programas, boletins, e vocês não vão perder nada da nossa programação 24 horas, assinando ali no site celtv.com.br para receber as notificações, ficar por dentro de tudo que acontece na Causa Operária TV. O Adriano Teixeira, ele comenta aqui de um artigo na revista Isto É, que é intitulado O Beijo dos Afogados. Aí eu tive a curiosidade de procurar esse artigo aqui e eu encontrei, foi publicado hoje mesmo. É assinado por Marcos Strecker. E ele fala o seguinte, começa o texto assim: um novo Brasil emergiu. Bom, deixa eu mostrar como é que é a introdução do texto, né? O olho do texto, ou a linha fina do texto. Jair Bolsonaro e Lula provocaram o extremismo para crescer e dependem um do outro para se manter em evidência. Mas a sociedade cansou. Os dois foram os grandes derrotados das eleições. Veja bem, Lula e Bolsonaro. A população rejeitou o ódio, que é o Bolsonaro, e a demagogia, que é o Lula. E ele começa o texto assim: um novo Brasil emergiu das últimas eleições. Elas mostraram de forma cabal que os dois polos responsáveis por jogar o país numa época de extremismo desastroso perderam força, o que abre o caminho para uma alternativa moderada no pleito presidencial de 2022. Vejam como essa campanha contra o PT, particularmente o PT lulista, é forte em todos os veículos da burguesia. A gente falou aqui da Veja, do UOL, a gente falou agora da Isto É, e ele fala assim também: o PT não compreendeu a mudança do eleitorado e voltou, né? Voltou à dimensão que tinha em 1985. A ressaca eleitoral se segue à aposta equivocada da sua direção, controlada com mãos de ferro pelo ex-presidente Lula. Desde o Petrolão, a legenda segue um mantra: a luta pela reabilitação do seu líder máximo, entre aspas, vítima do golpe do impeachment e perseguido pelas elites. O PT não se preocupou em compreender um eleitorado que se transformou, assim como não fez meia-culpa pelo maior escândalo de corrupção da história e nem assumiu a responsabilidade pelo colapso econômico que até hoje paralisa o país. Vejam como é um artigo claramente de um porcaria de direita, que eu nem conheço esse jornalista da Isto É, mas como todos esses jornalistas da imprensa burguesa, são contratados e enchem o bolso de dinheiro para falar merda, né? Para atacar a esquerda, para atacar os trabalhadores e para passar ali o recado, o que pensam os seus patrões, né? Mas vamos voltar aqui a algumas manchetes ainda. Agora da edição digital do Globo, né? O veículo que foi o veículo oficial da ditadura militar que apoiou o golpe de 64. Todo mundo conhece a história do jornal o Globo, da família Marinho, a mais rica do Brasil durante 30 anos. Vamos ver aí, produção. Mais uma matéria, dessa vez a matéria do Globo, que é uma matéria
que está na coluna do Lauro Jardim. Também queria lembrar quem é o Lauro Jardim, né? Ele foi durante muito tempo, inclusive está aí no canto uma rápida biografia dele, desde 1999 até 2015, foi jornalista da Veja. No final da participação dele na revista Veja, ele divulgou o endereço onde morava a ex-presidenta Dilma Rousseff quando ela estava sofrendo um processo de impeachment e um processo de intensa caça por parte da horda bolsonarista e fascista. Caça com C cedilha mesmo, né? Uma caçada que os petistas estavam sofrendo, e esse canalha divulgou o endereço dela para que os fascistas fossem lá e fizessem sabe-se lá o que com a ex-presidenta Dilma, né? Era bom que a gente descobrisse o endereço onde esse calhorda mora para ver se o pessoal da CUT acerta as contas com ele, né? Mas não é ele que escreve esse texto, que é intitulado Para blindar Gleice e conter levante no PT, Lula chama para ele responsabilidade por 2020. É o artigo da Amanda Almeida que escreve na coluna dele. E ela fala que, como os outros veículos também, foi uma derrota histórica, entre aspas, do PT, um fiasco, e que a Gleice, entre aspas, foi eleita para o cargo pela vontade do ex-presidente. Além disso, ela dá a entender aí nessa coluna que existe uma grande insatisfação interna no PT com o Lula e com a Gleice Hoffmann, e eles teriam sido os grandes responsáveis por esse fiasco que ela fala que foi o PT nas eleições, Francisco. Só voltar um pouco no que eu falei, que o pessoal disse que o som estava falhando, né? O áudio teve algum problema. Basicamente, o discurso da articulista do UOL era que o PT perdeu para a esquerda, né? Que o Lula é um caudilho, ou seja, um adjetivo altamente negativo, que antes era dirigido a Hugo Chávez e a outros, entre aspas, ditadores aqui da América do Sul, agora é colado ao Lula essa ideia de autoritarismo. Ela também mencionou que o PT seria, não falou com essas palavras, mas uma espécie de seita, porque o Lula seria infalível, essa seria a concepção da própria Gleisi Hoffmann, que o PT deveria apoiar outros partidos, em nome do que eles gostam muito de utilizar na imprensa, do pragmatismo, né, para vencer eleições, e que correntes minoritárias no PT já estariam articulando a abreviação do mandato da Gleisi Hoffmann enquanto presidenta do partido. Quem são essas correntes minoritárias? Isso é o desejo da articulista, então eles fazem esse tipo de fofoca. Na Isto É, mostra muito bem o que nós já temos denunciado já há bastante tempo. A imprensa tenta colocar Lula e Bolsonaro como dois lados da mesma moeda. Também nega a paternidade do fenômeno Bolsonaro, porque o Bolsonaro, a princípio, não foi apoiado pela imprensa, o candidato era o Geraldo Alckmin, mas no decorrer do processo eleitoral, vendo que era o único nome viável para vencer o PT, toda a imprensa abraçou o Bolsonaro. Hoje nós temos esse jogo demagógico do discurso da imprensa, que seria uma oposição atuante contra o Bolsonaro, mas se for perceber quem é o ponto central do governo Bolsonaro, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes, esse vai ser totalmente blindado, né? Já que eles gostam de usar essa palavra, é blindado pela imprensa. Inclusive, ontem, no Jornal Nacional, teve uma breve fala do ministro da Economia, falando que o Brasil vai recuperar economicamente no ano que vem com as reformas estruturais. Quando se fala na imprensa brasileira reformas estruturais, nada mais é do que um eufemismo para a política neoliberal de arrancar o couro do trabalhador, já descartando qualquer tipo de possibilidade de extensão do auxílio emergencial. Então, nós vamos ter para o próximo ano uma política de terra arrasada. Quem vai resolver essa política de terra arrasada contra o neofascismo, o próprio fascismo do Bolsonaro, é um nome que eles falam moderado.
esse nome moderado, a imprensa já coloca que vai ter o apoio da esquerda também civilizada, isolando o PT, isolando a ala mais combativa do partido. Tanto é que o Jacques Wagner, da Bahia, coincidentemente, teve um espaço muito grande na imprensa brasileira na última semana. E isso não é por acaso. Jacques Wagner é do que chamam da ala direita do PT, já cogitando alguns nomes para o Palácio do Planalto em 2022. Bom você ter lembrado aí do Jacques Wagner. Só antes de a gente falar do Jacques Wagner, queria responder aqui queria agradecer, né, aos comentários aqui do Sociologia Marginal, Marlos Rodrigues, fala extrema esquerda da periferia na área, obrigado pelo comentário. Sou eu, tá aqui com a gente. E o Eustáquio Castro dá uma boa noite e pergunta se o site sobre o curso de férias sobre o bolsonarismo não, sobre o stalinismo está criado. A gente vai criar nos próximos dias, mas a gente vai colocar aqui no chat um telefone para você ter mais informações sobre o nosso curso e também como adquirir o curso, como participar do curso. É esse telefone que acabou de ser colocado pela COTV aí no chat. Pode entrar em contato com a gente. Vocês já podem estar comprando, inclusive, o curso aí para poderem desfrutar de todas as aulas do material didático, que é muito abundante, inclusive é o melhor curso já feito sobre o stalinismo, não só da esquerda brasileira, nem no Brasil, mas pelo menos em língua portuguesa é o melhor curso a respeito do tema. Agora, você falou do Jacques Wagner, Francisco. Realmente, ele teve aí em evidência na imprensa, né? Jornal o Globo, no UOL, no Intercept hoje, inclusive. No Cafezinho, que é um blog cirista, né? Em vários sites aí, Valor Econômico, sites da burguesia e ligados à burguesia, a setores golpistas de pseudo-esquerda, como é o caso do Cafezinho. E da própria Carta Capital, né, cujo editor Mino Carta já declarou publicamente admiração ao Ciro Gomes e que o veículo Carta Capital apoiou oficialmente o Guilherme Boulos em São Paulo nas eleições desse ano aqui, contra o PT, ao qual ela sempre foi mais ligada, né? Mas o Jacques Wagner, ele emitiu mesmo declarações aí, em entrevista à imprensa burguesa, de que não tem sentido o PT ficar refém do Lula, né? Falando de uma renovação do PT. E agora há pouco, em uma entrevista ao Intercept que aí tá naquele escândalo, né, de ter censurado o artigo do Glenn Greenwald, sua principal figura, e por isso que ele se demitiu do veículo. 2 horas atrás, o Intercept publicou uma matéria cujo título levanta uma frase do Jacques Wagner nessa entrevista: o PT foi fundado no mundo que está indo embora, pedindo novamente a renovação do PT e elogiando, né, nessas declarações que ele deu recentemente essa semana aqui, o Guilherme Boulos, a Manuela Dávila, a Marília Reis e o João Campos, que ganhou da Marília Reis, candidata do PT, ou seja, e que fez uma campanha bolsonarista contra o PT em Recife. O Jacques Wagner apoiando tudo isso daí. Ele está claramente numa campanha, junto com a imprensa golpista, né, que está dando bastante visibilidade a ele, para derrotar a ala esquerda do PT e derrubar o Lula aí, que é o principal patrimônio do partido. E além do Jacques Wagner, né, uma outra figura do PT, essa daí no caso que não tem relevância nenhuma, que ninguém nem sabia quem era até agora, né, que é o Alberto Cantalice. Ele disse também taxativamente que o PT precisa abrir mão do Lula.
ele falou assim: o PT tem várias lideranças, como Haddad, Camilo Santana, Jacques Wagner, Rui Costa, Wellington Dias, Fátima Bezerra, tudo isso daí, gente que não é da ala lulista do PT. E ele disse o seguinte: o Lula já deu muito para o partido, é hora de abrir espaço. Agora, a quem que o Alberto Cantalice, que é do Diretório Nacional do PT, mas que não é nenhum político, não tem relevância nenhuma, a quem que ele emitiu essas declarações? Ao Globo, justamente ao veículo, ao grande monopólio de comunicações que a gente tem no Brasil já há décadas, né? E que é um ferrenho adversário do PT. A gente vê então que os maiores adversários do PT e dos trabalhadores estão dando espaço a toda essa parasitagem aí da esquerda, né, que se não fosse o Lula eles não seriam nada, como é o caso do Jacques Wagner, desse tal de Cantalice, do próprio Ciro Gomes, né, de vários setores aí da esquerda que atacam o Lula e o PT, e logicamente a própria imprensa com seus articulistas aí bem pagos para fazerem isso, também atacam o Lula e o PT para tirarem eles da jogada, abrindo espaço para uma esquerda que não tem nenhum vínculo com os trabalhadores e que, portanto, é uma esquerda dócil e que não representa nenhum perigo para a burguesia golpista. Francisco, já também para a sua análise final aí, que a gente já está terminando o nosso programa. Provavelmente muita gente vai falar que esse foi um programa de apologia à figura do Lula, né? Porque as pessoas gostam de analisar a política pelo lado pessoal. Porém, o que há de se destacar nessa semana pós segundo turno é a intensificação da campanha contra o PT, a intensificação agora da campanha interna para retirar a ala lulista do partido, e a gente começa a analisar como é feita a manipulação midiática a partir do momento das fontes utilizadas. Dificilmente nós vemos a Gleisi Hoffmann tendo esse destaque na imprensa, como tem o Jacques Wagner, entre outros mais à direita dentro do partido. Então a gente começa a ver como vai operar mesmo esse padrão de manipulação midiática no Brasil. Só dão espaço para falar quem aqueles que vão concordar com o discurso midiático. Essa ideia de que o PT teria que fazer autocrítica, o momento que o PT foi fundado já não existe mais, é tudo conversa fiada para emergência de uma esquerda dócil, palatável, ensolarada, etc. Então, essas considerações finais sempre para nós ficarmos de olho nessas manobras que a grande imprensa fica fazendo e que muita gente da própria esquerda acaba caindo nessas armadilhas. Boa noite a todos, até a próxima. Francisco, valeu aí pela sua participação, como sempre, aqui analisando para a gente conseguir entender, né, o que está por trás de todas essas matérias, todos esses discursos, toda essa propaganda aí da imprensa. Boa noite também a todo mundo que acompanhou aqui o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, ao Luiz Faria, que chegou agora, a Oscalina Amorim Teixeira também, muito obrigado pelos comentários aí, pela audiência de todo mundo. Vocês vão ficar agora com o nosso programa de cinema, o Cineclube Luiz Buñuel, com Isaías Filho e o companheiro também Daúde Zaparoli. E amanhã, não se esqueçam, às 11h30 da manhã, tem análise política da semana ao vivo aqui na Causa Operária TV. Já vão aí convidando os seus amigos a assistirem, anotem na agenda, liguem o despertador do celular, vocês que acordam mais tarde aí no sábado, para as 11h30 estarem ligados aí na sua TV. Liga na TV da sala, chama a família para assistir. Você que tem boteco aí, liga na TV do boteco. Você que tem cabeleireiro, liga no cabeleireiro aí, para todo mundo acompanhar a melhor análise que existe no Brasil a respeito do cenário político, econômico, nacional e internacional. Uma análise marxista do ponto de vista dos trabalhadores e para mobilizar os oprimidos contra a direita golpista. Amanhã, 11h30 da manhã, análise política da semana com Rui Costa Pimenta. A gente volta na próxima sexta-feira,
6 da tarde, com mais um Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo aqui na CELA TV. Até mais.